Sextou. Hoje eu já estou na Suécia e eu nunca sei se eu estou de férias ou se eu estou trabalhando, porque a gente sempre concilia as duas coisas, né? Mas hoje eu quero falar com vocês, tendo saído um pouco do Brasil, podendo olhar as coisas um pouco mais de longe, né? E sempre falando aí com você, dono de empresa e profissional liberal da saúde, como você pode impactar o futuro, a história de fazer o 57 em 7, aumentar os lucros em 57% em 7 meses, enfim, como é que é feito esse milagre? Então, hoje eu quero trazer uma abordagem nova que eu aproveitei para ler esse livro aqui. Eu aproveitei muitas horas de voo e ele é o Profissional do Futuro. É um livro sensacional, tem duas coisas que valem muito a pena nele. Primeiro, a autora dele é uma grande autoridade e é uma jovem, né? A Michelle Schneider, ela está nos seus 30 e poucos anos de idade, ou 30 e muitos, deve estar 37, 38 anos de idade. Tem formação em administração e é do LinkedIn. E ela se tornou assim muito conhecida e muito habilitada à medida que, por um artigo que ela publicou no LinkedIn dela, ela foi convidada a participar de um TED Talks, né? Um TEDx, né? Lembrando, eu nunca soube o que queria dizer o TED, né? E o TED é Technology, Entertainment and Design. Então, inicialmente o TED surge, isso eu aprendi com a Michelle, surge na área de tecnologia e depois ele amplia, mas ele um, é um fórum de assuntos e principalmente de pensadores que se tornam influentes ou importantes no mundo moderno. Então, Michelle escalou essa grandiosidade aí profissional, mas exatamente por competência profissional. Então, quando eu falo de profissional de futuro, na verdade eu estou falando de você. Você que é dono do seu negócio, você que está tomando decisões, você que lidera, você que está à frente de tudo. Se o profissional do futuro tem características que justamente nós vamos estar conversando, essas características têm que estar em você e na liderança da sua empresa. Pode ser com seus líderes auxiliares, seus líderes complementares, mais do que auxiliares. Mas aqui eu vou tentar resumir esse profissional de futuro em, em um capítulo que ela apresentou, principalmente tomando em consideração os relatórios do World Economic Forum, né? Ou do Fórum Econômico Mundial, né? Que acontece uma vez por ano, em Genebra, na Suíça, né? Em Genebra. E é muito conhecido, né? E é muito importante. Ele é organizado como ONG, ele não é governamental. E normalmente ele reúne empresários e autoridades dos principais países, em geral um ministro da Economia e assim por diante. Então, o que ela conseguiu sintetizar e ficou sensacional, baseado nos relatórios do World Forum, quais são as habilidades muito requeridas ou muito valorizadas, e ela faz uma análise do relatório de 2018, de 2025 e do de 2025, qual que é a perspectiva das habilidades profissionais para 2030. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei isso em 3 slides e dá para a gente analisar com cuidado e olhe, sempre pense em você, não só nos seus ou na sua equipe, nos seus colaboradores, mas pense em você e na sua liderança, na equipe que está muito aí na ponta, né? Na ponta de cima da sua empresa. Então, se a gente pegar lá em 2018, nós vamos ver que 100% das habilidades requeridas eram soft skills, eram habilidades muito ligadas à inteligência emocional. Então, a primeira delas, a capacidade de resolução de problemas complexos, né?
é engajamento, capacidade de entender o que o outro está pensando, capacidade de fazer a gestão emocional, social ou de exercer liderança. Segunda, pensamento crítico. Terceira, criatividade. Quarta, liderança e gestão de pessoas. Quinta, trabalho em equipe. Sexta, inteligência emocional. Sétima, né, julgamento e tomada de decisões. Oitava, orientação para serviço mais do que para produto. Nona, negociação. E décima, flexibilidade cognitiva. Você há de concordar comigo que essas habilidades, hoje, em 2025, são muito requeridas, são muito valorizadas. Mas, principalmente, num cenário em que a inteligência artificial está crescendo muito, e eu sou muito otimista em relação às mudanças. Eu entendo que a inteligência artificial é uma bênção, é uma maravilha, porque ela aumenta a produtividade do fator humano, e isso faz com que a gente consiga ter grandes avanços de qualidade em todos os sentidos. Os terroristas dizem que mas vai gerar desemprego. Eu entendo que hoje há uma falta no mundo inteiro de profissionais competentes. Não fosse haver a inteligência artificial, a gente já estava com um monte de crises em muitos setores. Então, nós estamos falando sempre o problema é a empregabilidade da mão de obra desqualificada. Isso é a empregabilidade daquele ser humano que tem um capital humano baixo. Então, é disso que nós estamos enxergando. Para o mundo que tem capital humano, o mundo que tem conhecimento, tem uma educação mínima, a empregabilidade é sempre crescente e é interessantíssimo, porque a inteligência artificial consegue acelerar o crescimento dessas habilidades. Em 2025, nós vamos ver que cresceu um pilar que é o pilar do letramento tecnológico. Letramento tecnológico seria aquelas habilidades, principalmente, de usar a inteligência artificial. Pensamento analítico continua presente, mas muito mais do que pensamento crítico. Pensamento analítico está muito mais ligado a essa capacidade de ter uma visão mais ampla e conseguir extrair o que é relevante naquela realidade. Pensamento criativo, mais do que a criatividade. Você vai ver que o termo pensamento cresceu. E o pensamento está muito ligado ao quê? A mindset, capacidade de pensar. E essa capacidade de pensar, ela se torna mais presente justamente por causa da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela nos libera de coisas que podem ser repetitivas e assim por diante e nos dá tempo para pensar no que é principal. Então, o pensamento criativo toma o lugar da criatividade. Então seria o quê? Uma criatividade mais processual. Ela requer criatividade, mas ela não é só a criatividade. É a criatividade e a adaptabilidade da criatividade. Liderança, e olha só, liderança também toma um redimensionamento, que é liderança e influência social. Então, a questão das redes sociais, elas passam a interpenetrar o ambiente de trabalho. Gestão de talentos, né? Isso no meu modelo está muito ligado a inteligências múltiplas, a gente vai ter mais oportunidade de falar isso. Resiliência, flexibilidade e agilidade. A gente está migrando da inteligência emocional para a inteligência de mindset. A inteligência de mindset é um conceito que eu já tenho usado há alguns anos, já tenho definido e já tenho trabalhado com os meus mentoreados, mas a inteligência de mindset é principalmente a sua capacidade, a sua habilidade em enfrentar desafios, problemas e se conectar ao futuro. Então, nós vamos ver que
a inteligência emocional, ela sistematiza como ferramenta, e a inteligência de mindset, que está muito ligado ao quê? A capacidade de pensar, ao pensamento analítico, ao pensamento criativo, vai se transformando então e vai aumentando com resiliência, e aqui nós vamos ver então a capacidade de enfrentar os problemas e continuar, né? Como diz Jair Rodrigues, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, enfrentar e não cair, flexibilidade e velocidade. Julgamento e tomada de decisões continua presente, orientação para serviços cresce com atendimento ao cliente, e isso aqui é uma das ferramentas do atendimento ao cliente, é uma das principais ferramentas que a gente trabalha muito no 57 em 7. Aqueles aspectos da inteligência emocional, eles se fortalecem muito em motivação e autoconhecimento. E uma potencialização com empatia e escuta ativa. Então nós estamos vendo uma inteligência emocional se estruturando num pensamento mais sofisticado, no mindset, numa capacidade de olhar o emocional, transformar ele num problema a ser resolvido, a capacidade da resolução de problemas com pensamento analítico e criativo e conexão para o futuro. E, finalmente, se nós olhamos a perspectiva das habilidades para 2030, então nós vamos ver o surgimento de 3 novas habilidades. Então, deixa eu colocar aqui as 7 que ficam. Então, letramento tecnológico, lembra? Que é a capacidade de trabalhar com inteligência artificial continua presente, pensamento analítico, pensamento criativo continuam presentes, liderança e influência social também, gestão de talentos, que é muito das inteligências múltiplas, continuam presentes, resiliência, flexibilidade, agilidade, julgamento e tomada de decisões, que seria o quê? Raciocínio rápido, capacidade de enquadrar, né? Julgar, sintetizar uma situação e gerar a solução, mas as 3 novas habilidades que surgem nessa projeção para o futuro são inteligência artificial associada a Big Data, né? Usar a inteligência artificial juntando muitos dados. Então, aqui quando a gente fala lá que capacidade de aumentar e focar o atendimento a cliente, também entra pesquisa, muito mais pesquisa de informações com essa clientela, depois a correlação disso com Big Data, né, com dados de outras organizações e a inteligência artificial aplicada. A segunda nova tendência, então, para esse futuro, é redes e segurança cibernética. Com tudo que existe de fake news e como nós estamos vendo isso correndo fortemente, né, e muitas variações da inteligência artificial, então a segurança cibernética e as redes passam a ter uma enorme presença e uma enorme importância. Mas o mais interessante é a 10ª tendência, que ela surge bem forte como uma das top 3. Responsabilidade ambiental. Tá? Então isso aqui entra quase que o senso de sobrevivência, não individual, mas sim da humanidade. Então você, dono de empresa, na liderança do seu negócio, você, profissional liberal da saúde, que tem seu próprio consultório, que tem sua própria clínica, que tem seu próprio day hospital, olhando para esse futuro, notadamente, o perfil de habilidades desse ano, de 25, o perfil de habilidades para 2030 cresce muito, né? Aí olha, quer dizer, essa é a visão crítica. Se a gente pensa que a inteligência artificial vai, né, e as pesquisas mostram que elas, na atual estrutura que nós temos, elas tornam o nosso pensamento mais raso, porque muita coisa a inteligência artificial passa a fazer, nós precisamos usar essa energia que a inteligência artificial
nos libera, no modelo atual, para aprender um raciocínio, um pensamento analítico estruturado profundo. A gente está precisando de musculação cerebral. É para aí que nós temos que caminhar. Então, da mesma forma que hoje a gente vai no cardiologista ou vai na academia para manter a saúde física, nós vamos entrar agora, já estamos entrando, 2025, em exercício cerebral, musculação cerebral, você ativar intencionalmente exercícios para o seu cérebro para te dar ou para potencializar um pensamento mais estruturado, que a gente chama de mindset, né? Ele é um pensamento mais estruturado analítico, um pensamento mais estruturado criativo e daí a integração das suas inteligências múltiplas para poder trabalhar com o que é um pouco de hard skill, né? Quando a gente fala em Big Data, quando a gente fala em segurança cibernética, quando conecta responsabilidade ambiental. Você não precisa ser biólogo, você não precisa ser agrônomo para trabalhar em responsabilidade ambiental. Mas, basicamente, quando pegamos lá uma das habilidades que é julgamento e tomada de decisão, você precisa ser capaz de pegar o big data do que está acontecendo em termos ambientais e transformar isso em julgamentos, tomada de decisão, pensamento criativo que traga diferencial para a tua empresa, para o teu negócio. Então, essencialmente, nós estamos fechando aqui numa sexta-feira provocativa. Eu estou falando de um futuro que aparentemente é longínquo, mas não é não. É para na segunda-feira você olhar essa listinha aqui e começar a pensar em plano de ação. Com isso, fechamos essa semana. Fiz mais resumida a nossa live de hoje, mas tenho certeza que ela toca temas profundos, toca temas relevantes que podem não mexer com o teu hoje, mas mexem com o teu amanhã. Então, ao me despedir de vocês, se você ainda não me segue, segue aqui, que a gente está sempre trazendo esses temas relevantes. Vou estar postando aqui da Europa. Segunda-feira a gente tem mais um encontro marcado. E desejo a você um fim de semana inteligente. Não é artificial, não. Um fim de semana inteligente, que traga aí relaxamento, traga oportunidade de você estar com amigos, famílias e principalmente autoconhecimento. Aparece aí no painel para você poder se desenvolver. Beijo no coração.